Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos dar continuidade a esse bebezinho, né? Eu iria começar pintando o cabelinho e o gorrozinho. Porém, como aqui o gorro está por cima do bracinho, eu vou pintar primeiro a camisa dele, né? Do bebê, depois a gente vem fazer dessa outra parte. Pra camisa aqui, eu escolhi o azul bebê para preencher, né? Essa outra cor aqui é o azul Caribe da tinta Acrylex, tá bom? E branco. Essa é a primeira etapa, né, da camiseta que a gente vai fazer. Então, vamos começar aqui preenchendo com o azul bebê. Preencher primeiro toda essa camiseta, como é uma peça pequena, tá? A gente preencher tudo, né, primeiro, e depois vem fazendo a sombra e depois a luz, né? Porque hoje tá um tempo aqui na minha cidade bem fresco, né? Ah, se você não me conhece, eu sou a Janete, tá bom? Trabalho com fraldas de bebê, né? E aqui eu vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então, aqui eu vou preencher. Assim você faz. Se você... Aqui no meu caso eu tô usando o azul por conta do barrado que eu vou estar colocando, tá bom? Mas você pode estar usando a cor que você tem aí na sua casa, né? Poderia ser um amarelo, né? Na hora de escolher a cor da base, também você veja sempre se, tipo, pra fazer a sombra, um tom mais escuro, né? Que você tenha, daí dá certo, tá bom? Certo. Aqui também eu tô usando, esse pincel aqui é da Condor, né? Cerdas macia. Ele já apagou a numeração, mas se não me engano, ele é a numeração 8, tá bom? Certo que eu vou limpar o excesso. O pincel, eu nem lavei o pincel, só limpei lá no paninho. Vou pegar aqui o azul Caribe. E vou fazer agora, pelo cantinho do pincel, vou fazer aqui a parte das sombras, aqui, ó. Onde tem a demarcação por debaixo do bracinho. Onde você vê que for necessário colocar sombra, você vai colocando, tá bom? Começa colocando pouco. Se você achar que é necessário um pouco mais, você coloca. Lembrando que essa é só a primeira etapa. Depois que estiver seco, a gente vai vir aqui ainda fazer um reforço, né? Reforçar essa primeira sombra que a gente tá colocando agora, nesse momento, tá bom? O que eu sei aqui, como eu já disse no primeiro vídeo, eu sei, aprendi sim, vendo vídeo aqui no YouTube, principalmente no canal lá do Cantinho de Pintura, né? Da Márcia Sueli, que eu gosto muito do trabalho dela. Eu comecei na pintura em tecido com meus 12 anos de idade, salvo engano. Fiz um cursinho, na época na cidade onde eu morava, minha mãe colocou. Aprendi muito pouco em pano de prato. Depois eu me casei bem cedo também. Aí quando eu me casei, eu não tinha muito o que fazer. Aí eu foquei um pouquinho. De novo, eu tinha parado, né? Aí eu foquei na pintura, pano de prata, e comecei a pesquisar, né? Mas na época não tinha acesso na internet, mas eu comprava aquelas revistas e ia treinando, né? Aí quando eu engravidei da minha primeira filha, eu decidi que eu ia tentar pintar algumas fraldas. Comprei umas revistas também, não sei se vocês já viram aquelas revistas, né? De pintura em fralda.
Me arrisquei, nunca tinha feito, sem técnica, sem nada. Mas fiz algumas fraldinhas. Aí parei, fiz pra ela, andei fazendo algumas pra alguns parentes, né? Que pedia. Mas não era nada assim, muito sério. Que eu achava que eu não levava jeito. Mas quando eu engravidei do meu segundo filho, aí eu decidi que eu ia pintar bebezinho, mas não sabia como. Nessa época eu já tinha acesso à internet, então eu fui, pesquisei e encontrei o canal, né, da Márcia Sueli Cantinho de Pintura e fui tentar. Não ficaram bons, mas com o passar do tempo fui treinando, peguei amor em pintar os bebezinhos e aqui estou eu hoje, faço encomendas, né, trabalho sobre encomendas e amo pintar fraldas para bebê. Aqui eu tô dando a primeira sombra, né, com o branco, tá bom? Bem pouco, porque depois, quando tiver seco, se precisar, né, a gente reforça nessas áreas onde vai essa sombra. E assim, onde você vê que for necessário, né, colocar, você coloca esse pontinho de luz. Agora eu vou trocar aqui o pincel, pegar um menorzinho, pra tá preenchendo essa parte que tá aqui escondidinha. Vou pegar esse aqui, ele não tá muito bom, precisando trocar meus pincéis. Mas, por enquanto, vai dar pra resolver. Vou preencher aqui esse cantinho onde tem o bracinho. Eu venho aqui com o azul caribe e vou fazer a sombra. Como é bem curto, bem essa parte aqui tá bem escondida, né, debaixo do gorro, então não tem problema ficar mais escurinho, certo? Eu vou pôr um pouquinho de branco, bem pouquinho mesmo. Estou tremendo um pouco, gente, porque eu tenho isso. Não sei o que que é, mas eu tenho essas tremedeiras de vez em quando. Mas mesmo assim, não me impede de fazer minha pintura. Eu tento controlar ao máximo, certo? Essa é a primeira parte da roupinha, né, da camisa desse bebezinho. Ainda estou na dúvida do cor que eu vou fazer nas outras partes. Mas enquanto isso, vamos pintar o cabelinho, né? Vamos fazer esse cabelo. Aqui, eu vou usar a cor camurça, né, pra base. A cor palha, né, pra fazer os pontos de luz. Esse daqui é o marrom café, mas se você não tiver o marrom café, você pode usar a cor chocolate, a cor jatobá, ocupa bem o lugar dela. Também eu tenho aqui uma outra cor que é parecida, só que ela é um pouco mais clara, vai ficar mais claro, que é esse aqui, ó, castanho claro. Também dá de substituir, tá bom? Então, vamos lá, vamos pintar esse cabelinho. Eu vou pegar um pincel menor, né, que esse aqui, salvo engano, é o 4 ou 6, não lembro ao certo, tá, gente, que esses pincel meu tão velhinho, apagaram a numeração, mas é da Condor também. Salvo engano, é um desses números, 6 ou 4, tá bom? Mas, enfim, pincel menor, né, de acordo com o espaço que você tem, você vem e preenche, tá bom? O ideal, meninas, é pegar sempre a tinta com o cantinho do pincel, mas eu já acostumei tanto. Eu não pego sempre só na cantinho do pincel, às vezes eu pego na cerda toda, tá? Na hora de passar aqui a tinta. Quando você coloca no cantinho do pincel, você tem mais firmeza, né? Na hora de fazer esses movimentos, né? Na hora de preencher pra não borrar. Mas
confesso que eu tenho dificuldade de fazer sozinho, mas geralmente eu tento pegar só no cantinho do pincel, tá bom? Agora eu venho aqui com o marrom café e vou fazer a primeira sombra. Vem aqui atrás da orelhinha, né? Geralmente tem a sombra. Tento dar umas puxadinhas assim, já pra tentar fazer como fosse os fiozinhos, sabe? E aqui eu vou fazer também, passar um pouquinho aqui em cima, próximo ao gorro, né? O gorrinho tá na cabeça, então tá fazendo uma certa sombra. Aqui eu vou passar próximo ao gorro. Vai pegando de pouco, tá bom? Se achar necessário, aí você coloca mais. Aí tenta puxar assim pra dar uns fiozinhos. Mas como a peça é pequenininha, não tem como, né, a gente demarcar bem, porque o espaço é bem pouco, mas a gente tenta puxar uns fiozinhos, tá bom? Aqui próximo também é o rostinho. Agora eu venho com a cor palha e vou fazer com um movimento de tracinhos, assim, de risquinhos aqui, ó. E dando essa primeira luz, tá bom? Aqui também. Só com excesso mesmo, pra não ficar exagerado, né? Muito branco. Depois, aqui nessa parte ficou mais forte, o tecido vai absorver, né? Essa tinta. E ainda a gente vai vir com a segunda sombra. Prontinho. Foi isso mesmo. Bem rápido esse cabelinho aqui, essa parte de preenchimento, né? Gente, vamos pintar aqui o gorro. Estava aqui decidindo a cor que eu vou fazer esse gorro. Eu não quero uma cor muito forte, então vamos fazer um teste aqui. Eu vou usar o marfim pra base. Eu tô na dúvida aqui quanto à primeira sombra. Eu vou fazer um teste com esse aqui, que é o amarelo bebê, tá bom? Mas se não ficar bom, eu vou tentar com um outro amarelo, tá? Mas eu quero uma cor que fique mais suave. Mas vamos testar aqui. E vou usar o branco também. Então, vamos lá. Enchi aqui com o marfim. Esse desenho aqui vocês conseguem, tá? É um risco gratuito que a Márcia Sueli disponibilizou lá no Instagram dela, tá bom? Vocês podem estar lá pesquisando lá, Márcia Sueli, né? Pinturas Baby. E procurando lá no Instagram dela, que é um risco, eu estou aqui compartilhando porque ela disponibilizou lá no Instagram dela, tá bom? Como um risco gratuito. Não estou usando aqui um risco que é do clube dela, né? Que ela tem lá, ela ensina, né? Tem os cursos dela. Não estou usando um risco, né? Que é vendido por ela, né? É um risco gratuito, tá bom? Então, pra quem quiser o risco, vocês vão lá no Instagram dela, né? E pesquisem, tá bom? Que lá vai estar esse lindo bebezinho pra vocês disponíveis. E fora que vocês vão aprender bastante coisa com ela também, né? Ela é uma ótima professora, sempre dá dica lá no Instagram dela, eu pego algumas dicas também. Como eu te falei, eu também tô aqui aprendendo, né? E compartilhando junto com vocês aqui algum dos meus aprendizados, tá bom? Certo. A tinta é bom ela tá um pouquinho molinha, sabe? Porque assim ela vai deslizar bem no tecido. Fica melhor pra pintar, tá bom? Vai ficar bem mais leve, uma pintura bem mais levinha. Porque aqui embaixo nessa plaquinha, eu coloquei um tecidinho, olha só. Que vai tentar mostrar pra vocês. Um tecidinho que ele absorve um pouco da tinta quando eu passo na fralda, tá bom?
certo. Vamos lá. Vamos ao teste agora, ver como que vai ficar. Vou tentar aqui usar. Agora, vamos lá, o teste, né? Vamos ver se vai ficar bom. Pra fazer a sombra com esse amarelo, porque eu quero que fique uma cor mais suave, né, possível. É quase o mesmo tom do marfim, né? Acho que vai dar certo pra o que eu quero, né? Mas, como eu já falei, né? Você usa o que você tem, aquilo que você achar melhor que fique. É tudo questão de você analisar de gosto, tá bom? Aqui eu vou usar esse por enquanto, né? De primeira sombra. Essa aqui só é a base, né? Depois a gente vai vir fazendo a segunda sombra. Como aqui eu uso um tecidinho por baixo, às vezes eu tenho que fazer isso aqui, esticar bem, né? Pra não ficar torto o desenho na hora de pintar, porque ele não adere, né? A tabuinha. Aqui também precisa de um pouco de sombra. Aqui, né? Esse contorno. Agora, eu vou pegar o branco e fazer aqui a primeira luz. Aqui nesse meu, eu vou pôr assim um pouquinho e vou espalhar assim, forma movimentos circulares, né? Que ele se misture, que não fique marcado, tá bom? Vai fazendo esses movimentos. Que eu acho que precisa um pouquinho mais. Ótimo. Aqui também. Para o pompom, eu vou fazer ele, devido que aqui tem a nuvem branquinha, se eu fazer ele branco, não vai ter muito destaque. Então, eu vou usar esse amarelo aqui mesmo, amarelo bebê, pra base. Como eu não quero uma cor muito viva, aberta assim, eu vou usar o ocre ouro. Mas se você quiser, você pode usar um amarelo ouro também, no lugar, pra fazer a sombra, né? Vou pegar um pincel menor aqui, pequenininho, e vou preencher. Aqui não precisa ficar muito certinho o círculo aqui, né? Que é um pomponzinho, então vou deixar meio irregular aqui essa borda. Nada muito certinho. Agora, com o ocre, o pincel tá até meio sujo, vou tirar um pouco o excesso. Vou dar tipo umas batidinhas. Pra tentar dar um efeitozinho de plumagem aqui, de aqueles pelinhos dos pompons, né? Limpo o pincel. E vou pegar agora o branco. E vou dando batidinhas também. Peguei muita tinta. Às vezes a gente acaba exagerando na tinta, tem que tomar cuidado. Pra não borrar tudo e estragar o que já foi feito. Então, dá umas batidinhas assim. Acho que vamos retocar um pouquinho desse ocre. Um pouquinho. Um pouquinho aqui nas bordas. Prontinho. Agora é só deixar aqui quietinho, secando, pra quando a gente vir finalizar, né? Quando tiver tudo seco. Enquanto isso, vamos continuar aqui, né? No preenchimento. Pra essa calça, acho que eu vou fazer a mesma cor
fazer um conjuntinho aqui. Vou pintar de azulzinho também, na mesma cor que eu fiz na camisa, tá bom? Então, vamos lá. Preencho com azul bebê. Preencho aqui. Agora eu venho com o azul Caribe. Gente, se você não tiver o azul Caribe, pode usar o azul Caltrim também, tá bom? E se encaixa também. Eles são bem parecidos, os tons. Dá pra usar no lugar, tá? Pra fazer essa primeira sombra aqui, eu vou fazer um movimento pro joelho. Gente, vocês já desculpando os barulhos que vocês escutarem, é porque os meus filhos estão em casa, tá? A parte da tarde eles estão em casa, de manhã eles estão na escola. Só que hoje eles não tiveram aula, então estão o dia todo em casa. Então vocês vão escutar barulho do meu filho aí gritando, tá? Então relevem, por favor. Quem tem criança em casa sabe, né? Quando eles estão em casa, não adeus silêncio, né? Não fica mais quietinho, sempre tem barulho. Prontinho. Agora vamos pegar aqui o branco. Fazer aqui os pontinhos de luz. Aqui você vai, volta, se for necessário, com o pincel limpo, o pincel volta em cima, se achar que ficou muita tinta, e vai espalhando, né? Aí ele suaviza. Prontinho, gente. Esse é o vídeo de hoje, senão vai ficar muito longo. Mas esse vai ser o vídeo de hoje. Volto numa próxima parte, ensinando a preencher a cobertinha e a estrelinha, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau!